Olá, um bom dia para você. Vamos a mais uma pequena reflexão que você pode ouvir quando você está dirigindo o seu carro para o seu trabalho. Você vai aproveitando ali o tempo para ouvir a palavra de Deus. E isso pode lhe ajudar muito no decurso deste dia. Então, nós vamos ver hoje, refletir um pouco no Salmo 73. O Salmo 73, ele foi escrito por Asaf, que passou por um momento que a sua fé vacilou. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Mas depois dele se indignar com Deus, depois dele questionar a Deus, ele conseguiu vencer esta batalha que ele estava travando no seu íntimo. Asaf estava, como homem de Deus, ele estava passando por momentos difíceis. E quando ele olhava os ímpios, aquelas pessoas que não andavam com Deus, que não procuravam esta comunhão, eles viam nos ímpios prosperidade, eles viam nos ímpios muita alegria, muita fartura, e ele ficava indignado com o Senhor. Senhor, eu sou o teu servo e eu estou passando por tantos problemas, por tantas situações difíceis. E os ímpios que não te procuram, que não te servem, estão sendo recheados com vida boa, vida farta. O que é que está acontecendo? Podemos dizer que essa foi a indignação de Asaf. Então vamos ler aqui alguns versículos e vamos ver como ele entendeu os propósitos de Deus diante dessa situação. No verso 1 ele diz: com efeito Deus é bom. Ele está reconhecendo a bondade de Deus. Ele é bom para com Israel. Quanto a mim, porém, ele começa a falar de si agora. Quase me resvalaram os pés. Quase que ele escorregou diante das suas dúvidas, da sua indignação com a sua situação daquele momento. E ele diz: quase me resvalaram os pés, quase ele sai do caminho que ele estava trilhando. Porque o caminho de Deus é um caminho muito abençoado, mas nós vamos ter que enfrentar adversidades. Verso 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade desses perversos. Ele tinha inveja dos arrogantes, porque eles estavam sendo prósperos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, eles não são afligidos. Então ele colocava essa indignação diante de Deus. Eu que te sirvo, Senhor. Eu que sou o servo da tua casa. Estou passando por tantas dificuldades, por tanta aflição. E os ímpios, os arrogantes, estão com a vida tão boa. Mas vamos ver o fim deles. Se você continuar lendo esse Salmo 73, você vai ver como Asaf coloca a sua indignação diante de Deus. No verso 9 ele diz: contra os céus eles desandam a sua boca e a sua língua percorre a terra. Contra os céus, eles blasfemavam contra Deus. Eles viviam a vida que eles queriam. Mas diante desta indignação que Asaf estava vivendo, olhando para os ímpios, para os arrogantes, para os perversos e olhando para a sua própria vida, ele começou a entender algo. E esse entendimento vem por uma graça que nós recebemos do alto. O Senhor vem e abre nossos olhos. Não é pelos seus méritos, não. E ele viu que ele conseguiu alcançar esta graça, esta visão de como seria o fim desses perversos, o fim desses arrogantes, que estavam tendo uma vida tão boa, e o fim dele, como servo de Deus, que estava passando por aflições. Mas o que importa não é como a gente começa, é como a gente termina. Então, no verso 17, nós temos outra chave aqui, importante para a nossa vida. E ele diz:
até que eu entrei no santuário de Deus, na presença de Deus, e atinei o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, o fim desses perversos, o fim desses arrogantes, nós temos visto na mídia atualmente como eles terminam, né? Terminam em destruição. E não arruinam só sua própria vida, arruinam a vida da sua família também. Então, o que nós precisamos fazer diante das aflições é entrar no santuário de Deus, é entrar na presença de Deus, é desenvolver esta relação íntima, para poder perguntar a Ele o que é que está acontecendo, qual é o fim que está proposto. Para mim, eu passando por tantas aflições, Deus vai lhe responder e vai te mostrar que as suas aflições vão te levar a um lugar muito bom. Enquanto que a prosperidade dos ímpios, dos arrogantes e dos perversos vão levar eles à destruição. Pense nisso, leia o Salmo 73 todo e medite neste salmo para a sua vida, que é muito importante para nós termos esse entendimento. Muito obrigado pela sua atenção. Em outro momento nós nos encontraremos. Até lá!